Fala galera, eu sou a Lohana, membro da EA Fluminense e psicóloga. Nós estamos aqui hoje no Como é que Pode, com a nossa querida Carol Veras, para falar um pouquinho para vocês sobre o Setembro Amarelo. Carol. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom a gente poder compartilhar, né, da palavra do Senhor, o que o Senhor pensa sobre o Setembro Amarelo, sobre as questões de saúde mental, né, o que a gente pode falar sobre isso à luz da Bíblia. É isso, gente. Então, hoje o papo é de psicólogo para psicólogo. E a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. E a gente vai começar falando um pouquinho da história do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo começou por causa de um movimento muito grande que surgiu nos Estados Unidos. Um jovem de 17 anos que tinha um Mustang, que ele reformou e pintou de amarelo, cometeu suicídio aos 17 anos, lá em 1994. E aí, depois disso, surgiram várias homenagens. Os pais deles fizeram cestas com fitas amarelas e com a frase escrito: "Se você precisar, peça ajuda". E a partir daí surgiu um movimento muito grande sobre o Setembro Amarelo, muito grande, e a necessidade de falar sobre o suicídio, né? Porque ainda é um tabu, as pessoas não querem falar nisso, mas a gente precisa falar, porque tem gente que precisa ouvir. É um assunto importante, é um tópico sensível, a gente não gosta de falar sobre, né? É delicado, mas precisa ser falado. A gente precisa oferecer ajuda, a gente precisa ouvir, estar ali atento. Às vezes a gente não tem uma escuta especializada, mas às vezes só um ombro amigo é tudo que a gente precisa. É tudo que outra pessoa precisa. Saber que ela tá ali, né? Com certeza. E eu acredito que a psicologia também, né, ela pode ser alinhada com a fé junto também nessa caminhada, né? Porque o Senhor, aprove o Senhor, né, nos dá essa oportunidade de cursar uma graduação que vai ajudar pessoas, que vai ajudar vidas. Então, assim, é algo que vai para além daquilo que a gente espera, sabe? Estar numa salinha e começar a falar coisas da sua vida e tudo mais, mas tem um impacto emocional muito maior do que a gente imagina, sabe? Às vezes a gente está na outra cadeira, está ali ouvindo, mas a gente não imagina o impacto que está tendo naquela vida. Então, é muito importante a gente estar trazendo essa mensagem, né? Inclusive mensagem de esperança, né? Que a palavra traz para a gente, né? O que a gente pode compreender, né? Sobre as questões da vida mesmo, né? As nossas dificuldades, né? Nossas crises existenciais, né? Como o próprio autor de Eclesiastes, né? Tudo é vazio, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Então, acabou, né? Então... É exatamente isso. E dentro da igreja, a gente ainda tem essa resistência, né? Essa coisa de tipo, eu vou fazer terapia? Vou contar meus problemas para um psicólogo? Pra quê? Não tem necessidade disso. Eu entro no meu quarto, me resolvo com Deus, tá tudo certo. Que também tá certo mesmo, né? Não vamos invalidar aqui. Você precisa orar, você precisa buscar. Mas não é só isso, né? Às vezes as pessoas associam muito a depressão com a falta de Deus. Tipo, Sim. não, se você tá assim, você tá pecando. Você pecou muito, isso aí é castigo. Ou então a ansiedade com a falta de confiança no Senhor. Assim, você não quer entregar o seu caminho, você não quer entregar o seu futuro, por isso que você está ansioso. E não é assim, é uma doença como qualquer outra, é um transtorno, é um problema. E não é quando a pessoa desejasse isso. E aí as pessoas começam a se culpar por causa disso, né? Elas começam a pensar, tipo, gente, eu não confio em Deus, então que tipo de cristão eu sou? Eu tô sentindo isso que eu realmente não tô buscando? E isso às vezes tira as pessoas, né? Do convívio, tipo, se eu não tô buscando direito, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o meu papel aqui? Se Deus não tá me vendo, se eu não tô buscando o necessário, tem alguma coisa errada, né? E não é assim. Não é. Ele capacitou pessoas, como nós, para ter uma escuta, para ajudar. E às vezes isso às vezes até invalidado, né? Sim. Tem muitos pastores por aí falando que, tipo, não precisa, vem cá que eu vou orar por você, e vai embora toda a depressão, e sai daqui toda a ansiedade, todo medo, né? Toda a crise de pânico, você vai sair daqui e vai ser curado. Às vezes não é isso, gente. Você precisa de um remédio. Né? Você precisa ir, o que também não é um problema. Porque ir ao psiquiatra, buscar ajuda de psiquiatra, é médico de maluco, vou nada, para quê? Não perdi nada, não vou fazer nada lá. Mas a gente tá gripado, toma um Cimegripe, um Coristina. A gente tá com sinusite, toma lá Tilenol e vai tomando. Por que não tomar um remédio também pra nossa cabeça, né? Para as nossas
ansiedade, para os nossos anseios. Sim, quando necessário, assim, sabe? Qual é a dificuldade nisso, sabe? Eu acho que é muito essa associação, né, do psicólogo e do psiquiatra como última solução, né? Última questão, né? O Ou então último quando é o recurso. caso, o último recurso, ou quando é um caso muito grave, assim, um esquizofrênico. E sim, vai no psiquiatra. Mas você não precisa de psicólogo, né? Assim, então, assim, que tipo de mensagem que a gente está levando através disso também, né? Claro, né, que o Senhor, ele tem todo o poder, né, de curar, de nos restaurar, né? Mas ele também nos deu outros meios. Então, assim, Sim. se, né, em alguns momentos, né, a pessoa às vezes pode não ter uma cura ali instantânea através de uma oração, mas ela pode ser curada através de uma cirurgia, sabe? Ela pode ser curada através de um determinado tratamento, né? Então, assim, isso também é válido para a gente pensar a saúde mental, né? Isso é muito importante para a gente pensar na fé, né, e como a gente caminha, porque a gente começa a andar nesse caminho de culpa, a gente começa a andar nessa questão de tipo, poxa, será que eu não estou fazendo o suficiente? Será que eu não estou, né, sendo crente o suficiente? Né? Então, assim, e isso Jesus nos mostra, né, que tudo é pela graça dele. Né? Assim, não é pelo nosso esforço, né? Não é por força nem por violência, né? Como diz o nosso motto aqui, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Né? Então, assim, a gente às vezes toma isso para nós como se nós estivéssemos olhando para essas coisas, assim, né? Como se nós tivéssemos toda a responsabilidade de cada coisinha, mas a gente não tem o controle total das nossas vidas. Só quem tem o controle total é o Senhor. Né? Então, é isso que a gente, né, reflete um pouco nesse momento. Né? Sim. E a saúde emocional e espiritual caminham juntos, né? Com certeza. Não dá para uma anular a outra. A gente precisa das duas igualmente. Com certeza. Mas falta, às vezes, entender. Às vezes, talvez, faltem pessoas que o digam, né? Que agora existem muitos pastores se formando em psicologia e fazendo uma coisa meio... Vou fazer do gabinete uma clínica. E vou fazer da clínica um gabinete. Exatamente. E aí fica um pouco complicado. Existem pastores muito bons que trabalham isso muito bem. A gente tem exemplos muito bons na nossa denominação e tudo mais. Mas acho que também não é por esse lado o caminhar, né? O caminhar lado a lado. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas as duas são tão importantes quanto. Com certeza. E a questão é essa, né? Assim, da pessoa que está ali na sua frente, né? Ela saber do que ela está fazendo, do que ela está falando, qual o objetivo. Sim. Né? Então, assim, o pastor, ele tem o objetivo, né, do aconselhamento pastoral, né? Um objetivo, né, de estar aconselhando à luz da palavra de Deus. O psicólogo, a gente está um pouco mais restrito. Né? A gente não tem essa possibilidade muitas vezes, né? Porque acaba gerando, assim, às vezes um paciente vai chegar e falar, está sendo intolerante religioso comigo, né? Porque está me impondo religião. Né? Então, a gente não tem essa liberdade de tratar dessa forma, mas o que a gente tem, né? O que a gente pode fazer, a gente pode fazer o melhor para o Senhor, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Né? Então, aquilo que a gente pode fazer, né, no contexto que a gente está, né, enquanto psicólogas aqui, né, promover alguma reflexão, promover, né, algum tratamento, né, é o que a gente pode fazer para ajudar pessoas, mesmo que a gente não esteja pregando o evangelho ali de fato com a Bíblia na mão, ainda assim é uma forma de evangelizar de alguma forma, é uma forma de mostrar Jesus através de quem você é, de como você se porta, do profissional que você se apresenta, sabe? Exatamente. Ai, desculpa, gente. Isso, e a fé pode ser fonte de esperança sem anular a saúde mental, né? Com Sem certeza. anular o emocional. Nós precisamos buscar. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Com certeza. Nós precisamos sentar, nós precisamos fazer nosso devocional, nós precisamos buscar de fato. Tentar entender o que está acontecendo, mas não necessariamente vamos ter uma resposta, né? A gente aceita a vontade de Deus, às vezes dificilmente, mas é o que Ele tem para nós. Mas não é porque você está fazendo terapia, tá procurando uma ajuda psicológica, você está em um momento difícil, que você vai abandonar a sua fé, vai abandonar o seu ministério, as suas coisas, e nem é ao contrário, né? Não é porque você está lá ministrando, porque você é líder de algum departamento, você tem a sua vida espiritual ali
convicta, assertiva, que você vai anular o fato de você precisar de uma ajuda profissional. Não é isso. E existem exemplos bíblicos, né? Existem Sim. pessoas que enfrentaram angústias muito profundas. Com certeza. Né, a gente pode ver, né, assim, eu acho que a primeira coisa, né, o primeiro personagem bíblico que a gente lembra muito é de Jó, né? A gente lembra das aflições de Jó, e a gente pensa, caramba, cara, ele perdeu tudo que ele tinha, né? Então, assim, e ainda chega a esposa, fala, amaldiçoa Deus e morre. Tipo assim, cara, A gente resolve isso rápido. Vai, larga esse Deus aí que vai passar. né? Então, assim, a gente vê, né, no exemplo de Jó, assim, quantas coisas, né, que permeavam a mente dele, né? A gente vê o que saía do coração dele através daquilo que ele falava, né? Daquilo que ele dizia sobre o Senhor, sobre a situação dele. E os amigos dele que também, né? Complicadíssimos, né? Nossa, então a gente percebe, assim, o quanto que o meio ali, né, influenciou, né, os pensamentos de Jó, né, as circunstâncias sobre as quais ele estava, né? Então, assim, a gente observa essa angústia muito profunda, né? E, ao mesmo tempo, né, Deus tem um tratamento com ele de fazer Jó se colocar no lugar dele. Olha só, onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra, sabe? E tem Exatamente. momentos que é assim, sabe? Às vezes eu tô numa angústia muito profunda, né? Esses dias acho que aconteceu algo assim, sabe? Eu tava orando ao Senhor e tal, clamando, e aí tava numa angústia assim, e tal, orando, aí começou a vir a paz assim. Aí eu fui ler a Bíblia, né? Aí, na determinada passagem ali de Ezequiel e tal, aí o Senhor falou comigo, olha, não foi pelos israelitas, né, que eu os salvei, mas foi pelo meu nome, por consideração ao meu nome que estava sendo difamado nas outras nações. Então o Senhor virou para mim e falou assim, olha só, não é sobre você não, é sobre mim, sabe? Então isso faz a gente se colocar no lugar de volta e pensar assim, caramba, isso aqui, eu estou passando por determinadas coisas assim, que são para a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre o meu protagonismo, não é sobre o meu sofrimento, mas é sobre a glória de Deus, sabe? O que a gente está, como é que a gente está percebendo isso, né? Então, assim, a gente tem uma tendência de olhar para as coisas tipo assim, não, eu quero tudo do meu jeito, e se não tiver do meu jeito, Não vai estar acabou, funcionando. né? E aí a gente entra nessa angústia profunda porque a gente quer controlar as coisas, mas a gente não pode, né? E é muitas das vezes, né, nesse contexto que a gente se vê, né? Então, assim, a gente vê muitos jovens hoje, né, angustiados pelas suas vidas porque eles não conseguem controlar, né, a sua situação financeira, sua situação amorosa, né, os seus relacionamentos interpessoais, né? E isso causa angústia. Porque você olha, né, em todo lugar, parece que todo mundo tem o controle da sua própria vida e todo mundo está muito feliz. Tá Só todo você que mundo não. indo muito bem, mas É, você tá. Ué, por que eu não consigo? Tá todo mundo ali? sim. É. E isso é uma coisa, assim, extremamente preocupante, né, quando a gente olha, porque esse é o formato que a nossa sociedade tomou, né? Então, assim, a gente passou, né, de um estado de pensar no coletivo para pensar no individual, né, o individualismo, né? A gente veio para esse extremo, assim, né? Sim. Então, tudo agora eu não consigo porque é minha responsabilidade. Eu não consigo porque eu sou incapaz, eu não consigo porque eu não tenho o suficiente, porque eu não tenho dinheiro suficiente, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí a gente começa a se culpar, a se encher de pesos que o Senhor nunca colocou sobre nós, sabe? Exatamente. É complicado, né? E acho que as redes sociais também influenciam muito isso. A gente vê muito a vida do outro, né? A gente tá aqui rolando o feed, baixando o Instagram. Caramba, a Sara lá Sim. na Maldivas, que não sei o que, vivendo a vida. Poxa, eu tô aqui tentando trabalhar de 11 às 11. Uhum. Aqui a gente se compara muito, né? Tipo, nossa, mas aí Joana foi promovida ao emprego? Uhum. Poxa vida, eu não vou conseguir nunca. Acho que o comparativo também é um problema, né? A gente vê muito o outro. A gente não olha pra gente. E são histórias diferentes. Nós somos pessoas subjetivas, né? Sim. Nós fomos criados de forma diferente. Às vezes nós vamos ter realmente oportunidades diferentes. Talvez a Sara tenha uma família com uma condição financeira muito melhor do que a minha. Uhum. A Joana já não tem. Ela teve que acordar cedo, não sei o quê. Sim. E não é isso. Cada história é individual, né? Cada história é uma história, cada trajetória é uma trajetória. E Deus tem propósito em todas elas. Com certeza. Tanto numa vida de abundância, quanto ele sabe do que a gente precisa, né?
talvez aí sim seja um pouco de falta de confiança no tipo, Deus não tá me vendo? E aí, tô passando por isso tudo, mas o que está acontecendo, né? E também o lidar com a pressão estética, né? A cobrança, a gente tá no mundo imediatista, as coisas são pra ontem, porque a gente clicou aqui, Sim. a inteligência artificial faz um roteiro de podcast pra gente. A gente pede uma imagem, ela vai lá e cria. Então as coisas estão muito aqui na nossa mão, muito na hora, a gente não tem mais aquela coisa de esperar. Antigamente a gente não conseguia mandar mensagem, a gente não, porque não é do meu tempo, mas não conseguia mandar mensagem pras pessoas. Não era algo instantâneo, não pegava o telefone, mandava mensagem pra Carol e aí na mesma hora eu conseguia resolver o que estava acontecendo. Não, não era assim, eu precisava esperar um tempo. Se eu tivesse fazer um telefonema, às vezes ela não ia poder me atender na hora porque ela não estava dentro de casa. Não tinha essa facilidade, a mobilidade no telefone. Então as pessoas não sabem mais esperar, elas querem as coisas pra ontem. E o imediatismo também é um problema. É complicado, porque Deus não tem o nosso tempo, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. E tá tudo bem, porque ele sabe de todas as coisas. E a pressão estética também é um problema. A gente vê muito outro, e hoje em dia é tudo muito, ai, se eu não tiver o cabelo muito alinhado, eu tô péssima. Ai, se eu usar óculos redondo, fundo de garrafa, não tem como, não tem a menor condição. E a sociedade impõe isso pra gente, né? Existe um padrão. Agora é cabelo cacheado, mas você não pode ter qualquer cacho. Não dá pra você sair com o cabelo aqui, assim, desse tamanho. Porque não, você precisa de cachos alinhados, você precisa de uma curvatura bonitinha. E não é isso, né? Nós não precisamos de um padrão. Nós somos quem Deus nos criou, e ele criou a gente assim, perfeito. Com certeza. Mas nessa diversidade toda, né, que ele criou, na criatividade de Deus, né? Eu estava lendo um livro sobre isso, né, de uma autora que eu gosto muito, que é a Francine Walsh, que é Ela, a Imagem dele. Gente, que livro sensacional, assim, né, para ajudar a gente a perceber algumas coisas que a gente não percebia antes, né? Como Deus é criativo em tudo que ele criou, em toda a natureza e na forma como ele criou cada pessoa individualmente, né, de maneira diferente, né? Então, assim, é importante, né, a gente olhar para isso, né, especialmente nessa pressão estética, que não é só uma estética do corpo físico, mas uma estética de tudo. Então, tipo assim, se você não tiver a casa perfeita, sabe, igual das redes de televisão, sabe, se você não tiver, né, uma Tupperware assim mais bonitinha do que aquele seu potinho, né, que você guardou do pote de margarina, então você, nossa, né, tá com a casa feia, né, sabe? Então, assim, é muito essa coisa do consumismo também, né, da gente querer consumir mais coisas, né, para poder se sentir melhor, para se sentir um pouco, mas tudo isso é vazio. Sim, nada disso, né, vai de fato preencher aquilo que a gente precisa que seja preenchido, né? Então, é mais uma questão que vai levando a gente só a gastar tempo, né, com coisas inúteis, sabe? E muitas das vezes isso gera uma preocupação real, porque você está inserido num contexto, você quer pertencer àquele contexto, você quer pertencer a um grupo, né? Você quer fazer parte daquilo, então você quer adquirir certas coisas, tudo bem. Né? Assim, a gente trabalha, né, para poder usufruir um pouco também do nosso salário e tudo mais, mas muitas vezes a gente compra certas coisas e fica focado em ter e possuir só porque as pessoas estão dizendo que é bom, só porque as pessoas estão dizendo que, uau! Por validação. Né? Só pela validação de você pertencer a algum grupo. Né? Então, isso também gera uma constante pressão, né, para que a gente se molde, né, a um certo padrão. Né? Exatamente. E não para aí, né? Porque a gente compra, a gente adquire e a gente quer mostrar. Então, vamos pro Instagram. Vamos postar nos stories tudo que a gente tá fazendo. Ai, troquei de telefone. Vou postar aqui uma foto no espelho só para as pessoas verem que eu troquei de celular. Tipo, pintei o cabelo. Agora eu tô loura, vou mostrar aqui. A gente procura essa validação o tempo inteiro, né? Mas a gente tá procurando no lugar errado. E é isso, exatamente o que você falou. É algo vazio. Vai ficar aqui, é algo aqui. E por que a gente precisa mostrar alguma coisa para alguém? Por que eu preciso mudar para outras pessoas gostarem de mim? O que me faz acreditar que o que eu tenho, o que eu faço, quem eu sou não é bom o suficiente? Entendeu? Talvez aí sim seja uma falta de confiança no Senhor também. Uma falta de um buscar, de entender que Ele me criou desse jeito. Eu sou bonita, eu sou importante, eu sou necessária. Né?
é um caminho prático. É só você se voltar pro Senhor. É só você sentar, buscar intimidade de verdade, né? Uhum. Entender por que ele te fez, por que ele te criou, Uhum. ele te ama. E do jeito que você é. Uhum. E é o único amor que vai importar. Com É a certeza. única pessoa que vai realmente te ajudar. É o único que vai estar ali quando ninguém Com mais certeza. estiver. E o que a gente está buscando? Não uma validação no Senhor, né? Porque eu acho que uma validação não seja a palavra certa para isso. Uhum. Mas se a gente quer agradar, por que não agradar a Deus? Né? Por que não buscar, por que não nos empenharmos nisso? Em alguém que realmente se importa com a gente. Sim. Alguém que realmente vê e diz que se aquilo tá bom ou não. Uhum. A opinião que realmente Uhum. importa. Uhum. E de fato, é um lugar de intimidade mesmo, né? Como você falou, é um lugar de você se mostrar mesmo para Cristo e falar: Senhor, não estou bem, realmente não está dando certo, não estou conseguindo, né? Então, assim, muitas das vezes eu seguro o dia inteiro, assim, fico na minha cabeça. Quando eu chegar, eu vou orar e vou falar e tal, tal, tal. Aí chega no final do dia, eu tô assim: Senhor, não estou aguentando mais, né? E muitas das vezes é assim, porque a gente acaba tomando muitos dos pensamentos como se fossem verdade, né? Sim, a A gente gente, acredita naquilo fielmente. a gente acaba tomando muitos pensamentos como se fossem verdade. Então, às vezes, são pensamentos de correntes filosóficas, pensamentos, às vezes, do inimigo, pensamentos, às vezes, né, enfim, de outros lugares que não estão de acordo com a Bíblia, né? E nisso a gente precisa se policiar também, né? Porque a gente precisa, né, levar nosso pensamento, né, todo pensamento cativo em obediência a Cristo, né? A palavra diz isso, né? Porque é justamente isso, cara. Quantas coisas que passam pela nossa cabeça e a gente acredita que tudo que está na nossa cabeça é verdade. E não é. Né? Aquela vozinha da ansiedade. Mas e se for tal coisa? E se tal pessoa tiver com uma intenção errada sobre você, tiver com um pensamento errado sobre você, vai falar mal de você, vai falar... Entendeu? Então, a gente começa se a gente começa a dar vazão para esses pensamentos, a gente também entra numa espiral, né, de um abismo chama outro abismo. Né? Então, o tempo todo. Né? Tem horas que para evitar isso, né, às vezes eu sento com um caderno, uma lapiseira, escrevo tudo que eu estou pensando. Senhor, tô assim, tô assim, tô assim, tô assim. E aí depois eu começo a orar, começo a ler a Bíblia, e eu penso assim, não, mas eu risco, né, o que eu vejo que é uma mentira do inimigo, o que eu vejo que é uma mentira que se instalou na minha mente, eu vou riscar aquilo, eu coloco, não, mas a Bíblia está escrito assim, eu anoto o versículo da Bíblia que está escrito. E isso vai te ajudando a guerrear, né, contra as mentiras, né, através da verdade. Que você precisa, né, quando você tira uma mentira do seu coração, você precisa encher aquilo com a verdade. Né? Você precisa dar o lugar certo às coisas certas. Né? Exatamente. Colocar cada coisa no seu lugar. Sim. E também, nisso tudo, vai muito com quem você anda, né? Quem são seus amigos de verdade? Quem vai estar ali com você para te apoiar? A importância também de ser esse amigo. O nosso papel como cristão, né? De parar e ouvir. De novo, como eu disse antes, você não precisa ter uma escuta especializada. Você não precisa se formar em psicologia para estar ali e estender a mão para um amigo. Falar, tipo, não, olha, eu sei que você tá mal, eu percebi que você não tá participando das coisas, eu percebi que você tá muito afastado. Apesar de que a depressão não tem cara, né? Às vezes as pessoas estão muito felizes. Às vezes a gente tá ali olhando a pessoa e aí no dia seguinte ela não tá mais aqui. Sim. Eu às vezes, não tenho o que fazer. Não há nada que nós possamos fazer para isso. E, às vezes a gente realmente não vai perceber. Aquela pessoa tá muito feliz e tudo mais. Eu atendo uma jovem que acabou de perder uma amiga. E elas nem eram tão próximas, assim. Acho que amigo é muito forte, colegas. Mas isso impactou ela de uma forma. Tipo, e como é que eu não vi? Ela tava no trabalho e tava sempre sorrindo. Ela saiu comigo e falou, mas de repente ela se matou. Ela nunca falou nada pra ninguém. Será que fui eu que não olhei? Quantas pessoas estão por aí mal e a gente não percebe? Sim. Né? As pessoas estão ali, às vezes, precisando de um ombro amigo. Precisando de uma coisa, tipo, olha, tô aqui, tá bom? Se você precisar de ajuda pra procurar uma ajuda profissional, eu tô aqui. É importante, eu sou seu amigo. É importante ser amigo de quem é amigo de Jesus. Com certeza. Porque você pode ter amizade no mundo.
É bom, você é a Bíblia que o mundo lê, né? As pessoas vão ver Jesus através da sua vida. Então tá tudo bem. Mas ter amigos que também são amigos de Jesus faz toda a diferença, porque a pessoa vai te aconselhar com os conselhos que Jesus queria, que Deus Uhum, coloca no coração dela. com certeza. Então é algo. Vai ser algo diferente, vai ser uma escuta diferenciada, vai ser alguém que vai orar por você. Então, com quem a gente tem andado? Uhum, E que tipo de amigos nós somos, né? com certeza. Nós estamos ali atentos, nós estamos ali. Pronto, se acontecer com a gente, se acontecer alguém que estava muito próximo e de repente estava aqui rindo, estava comigo Uhum, ontem e eu podia ter falado alguma coisa, não percebi. O estar atento, né? O orar e pedir oportunidade para. Tipo, Jesus, Deus, eu quero ser uhum, usado na vida das pessoas, uhum, eu quero fazer diferença. Existem muitas pessoas, o suicídio cresceu muito no Rio de Janeiro. uhum, Aqui na Ponte Rio-Niterói, já não é nem mais divulgado de tão normal que é. uhum, No metrô, cada pausa, no metrô do Rio, cada pausa, uhum, geralmente é alguém, eu conheço um dos seguranças do metrô, que é pai de uma amiga muito próxima minha, que teve que sair, porque ele não aguentava mais ver pessoas cometendo suicídio. uhum, Então, é algo muito eminente, as pessoas não estão conseguindo uhum, ver um futuro, elas não conseguem olhar para frente uhum, e enxergar uma saída dos problemas dela. sim. E para elas chegarem a essa via, de fato, né, cometer o suicídio, elas passaram por muitas coisas antes, elas não estão vendo mais Sim. nada. E muitas vezes é assim, situações, às vezes, muito extremas que ninguém conhece, que ninguém percebe, né? E às vezes a pessoa só tá tentando segurar aquilo tudo juntinho e sem desabar, né? E muitas das vezes é um transtorno, assim, até meio delirante, né? Em certas situações, quando a pessoa realmente tem pensamentos, assim, né? Que realmente destoam da realidade e aquilo consome ela de tal forma que ela pensa que ela precisa, né, escolher essa via, né? Então, assim, eu tive uma experiência com isso, né, no ensino médio, né? Eu troquei de escola no terceiro ano do ensino médio, né, no último ano, e aí lá eu conheci uma menina, né, que era do segundo ano, não era da minha turma, e aí eu fiz amizade com ela, assim, na hora do intervalo, assim, do recreio, né? E aí comecei a conversar com ela e tal, eu fui pensando assim, cara, essa pessoa precisa de uma amiga, essa menina precisa de uma amiga mesmo. E assim, era bem aquele estereótipo da depressão, sabe? Uma pessoa sempre triste e, por vezes, muito com raiva também, sabe? Com raiva de tudo, de todo mundo, um ódio muito profundo de todo mundo, sabe? Né? E aquilo eu pensei, né, se a pessoa realmente precisa, né, de uma amizade, ela precisa de Jesus, né? Então, assim, às vezes eu tentava falar, ela não dava bola, não ligava quando eu falava da Bíblia, quando eu começava a falar de Jesus. Tinha até um outro amigo nosso que estava no meio também, né, que andava com a gente, e ele até me ouvia, mas ela, às vezes, eu começava a falar, ela já saía. Mas teve um determinado dia que eu já conhecia essas tendências dela, né, um pouco mais para o final do ano, né, já conhecia, né, essas tendências, esses pensamentos suicidas. E aí, em determinado momento, ela simplesmente postou no WhatsApp adeus. Daí ela estava em casa, eu estava na escola, e aí eu pensei, né, com meu amigo, eu falei assim, cara, ela não veio hoje, né? E ela só botou um adeus. Eu vou lá falar com a coordenadora. Eu desci correndo, né? E era uma escadaria imensa a escola, tá? Desci correndo, fui lá falar com a coordenadora, tia, a gente precisa contratar a mãe e o pai da fulaninha, né? Porque, enfim, aconteceu isso aqui, eu vi essa mensagem aqui, nem podia usar celular, mas eu vi o celular ali e mostrei para ela, né? Aí a gente ligou e a mãe não atendeu, a mãe já estava no trabalho, e aí conseguimos falar com o pai. O pai tinha acabado de sair do elevador, né? Estava indo para o trabalho também, e falou assim, eu acabei de deixar ela em casa. Aí a gente, né, tentando falar com ele, ele voltou para o elevador. Quando chegou, ela estava desmaiada em casa. Tinha acabado de ter uma overdose. Né? Então, assim, o que poucos minutos, assim, talvez segundos até, né, poderiam ter acontecido. Mas ela conseguiu ser socorrida a tempo, né, e conseguiu, né, se recuperar, né, e tá bem, né, e tudo mais. E, assim, muito processo também, né, assim, uma coisa muito difícil, né, de se falar também, né, tanto que eu não consegui nem visitá-la depois, né, enquanto ela ainda não podia voltar para a escola, então eu nem consegui visitá-la. Mas, assim, uma coisa que me deixou pensando é que muitas vezes, ok, né, você vai estar ali semeando a palavra, às vezes a pessoa não quer ouvir, mas muitas das vezes o Senhor coloca você em determinado lugar porque, olha, vai lá, vai e faz, sabe?
Então, assim, muitas das vezes você vai ser aquele amigo que, tipo assim, olha, pode não estar te ouvindo, né? Mas você vai ser ali luz, vai ser sal da terra naquele lugar, sabe? Pode não estar nem dando ouvidos para a palavra, mas a palavra vai estar sendo semeada e você vai fazer alguma coisa por essa pessoa. Né? Então, essa é a forma como, às vezes, Deus pode escolher falar, né, através de você, através de outras pessoas, né, quando você vê que alguém realmente está ali numa depressão, quando você vê que alguém está realmente ali precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança, né, de salvação, né? E muitas das vezes a gente fica com medinho, a gente fica com medo, né, de falar, sou tímido e Tô tal. com Assim, de falar, vergonha. com vergonha. Né? Então, a gente precisa se posicionar mais em relação a isso. Né? A gente precisa, né, como a gente estava conversando aqui antes, né, dos bastidores, né, fazer treinamento mesmo, sabe? E não só treinamento assim de evangelismo, né, de rua, assim, mas treinamento tipo assim, cara, como que eu vou tratar desses temas, assim, dessas coisas tão mais delicadas, sabe? Quando eu vejo que alguém está ali numa determinada, né, num determinado sofrimento, numa angústia, porque senão a gente corre o risco de falar simplesmente, vai ler a Bíblia, vai orar. E a gente não está acolhendo, a gente está só dizendo coisas para ela. Né? Então, assim, o que é acolher realmente em Cristo, sabe? Exatamente. Mas para isso a gente também precisa se posicionar, né? Porque como a gente vai falar se a gente não tiver o que falar, né? Ó, Jesus te ama. Não faz isso não, tá? Jesus te ama. Fica vivo aqui, que sua vida é importante para Jesus. Sim. Mas e só isso? Vai parar aí? Tipo, tá bom, obrigado. Valeu então, tá? Vou continuar aqui o que eu tava fazendo. E é isso. Imagina se você não tivesse percebido esses sinais. Se você não tivesse atenta a ela, se você não tivesse ali. Poderia ter acontecido tantas coisas. E é isso, a gente estar atento ao outro. É o estar mais quietinho, na dele. Ou perceber, tipo, atitudes mínimas. Que a depressão não tem cara. Com certeza. Ela não vai te dizer, tipo assim, olha, eu tô muito triste hoje. Mas você, né, que tá mal, que não é de falar, que acha que ninguém vai perceber, fala. É importante, as pessoas querem te ouvir. Você não vai estar enchendo o saco de ninguém. Você é importante pros seus amigos. Então procura ajuda. Sim. Tá tudo bem, não tá bem? A gente não tá bem sempre. Né? Tem essa coisa tipo, não, eu tenho Jesus, eu não posso ficar triste nunca. Não é assim, nós somos humanos, nós somos passíveis a erro, nós somos passíveis a qualquer sentimento humano. Então fale. Não precisa sair divulgando sua vida pra todo mundo, não é isso, né? Eu tenho um grupo de 10 amigos, deixa eu aqui contar, gente. Tá tudo muito ruim na minha casa, meus pais estão se separando, as coisas não estão bem. Não é isso, escolhe uma pessoa e fala. Sim. Aquela pessoa que você sabe que vai te ouvir, aquela pessoa que você tem confiança, mas falar é importante. O falar cura. Sim. A gente precisa falar, porque quando a gente não fala, o nosso corpo fala de algum jeito. E talvez você não precise fazer nada, seu corpo começa a fazer. Começam a surgir hematomas em você, começam a surgir urticárias, começam a surgir coisas no seu corpo que você não vai entender e talvez, se você tivesse começado a falar, isso poderia ter sido minimizado. Então, falem. Falem, porque você não está incomodando. Você não é um peso para as pessoas. Se seus amigos estão ali, estão perguntando, estão se importando, é porque eles querem realmente te ver bem. Eles querem. Se você não tem amigos assim, procura alguém adulto, alguém mais velho, um adulto premium, né? Porque às vezes você é adulto, mas você não é o adulto. Procure um adulto premium. E até mesmo quando a gente não encontra, né, a gente tem que pedir, Senhor, coloca alguém na minha vida que vai me ajudar. Né, que vai me direcionar no teu caminho, sabe? Então, é algo muito importante, né, ser alguém de confiança, né, alguém que você possa realmente ver que tem um fruto de Deus ali na vida daquela pessoa, né? Porque a própria vida da pessoa já fala por ela, né? E você vê que, tipo assim, não, Deus está realmente com essa pessoa pode me ajudar em algum nível aqui, né? Exatamente. Ela pode não ser um especialista, pode não ser psicólogo, mas vai me ajudar de alguma forma. Porque é isso, né? Nem todo mundo vai ter acesso à terapia. Infelizmente, nem né? todo mundo vai conseguir ter essa oportunidade, né? Muitos, inclusive, vão até ter o interesse, mas às vezes não vão ter a condição financeira, ou às vezes, enfim, por N outros motivos. Mas é essencial a gente ter alguém em quem se apoiar, né? E é até algo importante, assim, né? Porque não é só uma pessoa também, é uma comunidade, né? Em que você se apoiar. Porque a igreja é isso, a igreja é corpo. Né? A gente tem que ser essa comunidade de fé que vai não só transmitir a palavra, mas transmitir o amor,
sabe, transmitir, né, a comunhão, sabe, a paz de Cristo, né? Então, isso que é essencial, assim, né, para a gente estar encontrando, assim, no meio que a gente está, né? Exatamente. E a esperança, né? Nós temos Com esperança em certeza. Cristo Jesus. Por maior que nossos problemas sejam, por, mesmo que a gente não consiga ver a luz, né, no final do túnel, porque às vezes está tudo escuro, mas a gente tem esperança. A gente tem um Deus. Nós temos Jesus que morreu pela gente. Ele deu a vida por nós. Ele fez isso porque nós somos importantes. Se ele desceu do céu, ele veio aqui, ele fez o que ele precisava fazer por nós, é porque nossa vida importa. Por maior que seja um problema, nós não estamos desamparados. Existem pessoas, existem recursos, existe uma saída. Sempre tem uma saída. Né? Mas e aí? Tá bom. Não sou aquela pessoa que tá com problema, que não sei o quê. Tô vendo alguém que tá mal. O que que eu falo? Como é que eu vou ajudar? Eu não sei o que fazer. Eu sou um mero jovem, eu nunca passei por isso na minha vida. O que que eu faço? Às vezes, você só precisa de um ombro amigo. Você só precisa estar disponível. A pessoa, às vezes, só precisa falar. Às vezes, é uma angústia muito grande que ela não conseguiu externalizar para outras pessoas. E você tá ali, você percebeu... Não, tudo bem, amigo. Vem cá. Você quer um abraço? Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Às vezes, é só isso que importa. A pessoa com depressão, a pessoa com algum tipo de transtorno, se vê muito sozinha. Porque ela já fica tipo, ai, meu Deus, eu tô depressiva. E agora? Eu já não sou mais normal. Mas também o que é ser normal hoje em dia, né? Ninguém é. Esta é a realidade. Ninguém é normal. Mas é só o estar ali, o estar atento, o mostrar que você se importa. Né? Ou levar a pessoa a outros meios, a alguém que você conhece, ou pesquisar, né? Para poder ajudar. Mas esse é o principal passo, o estar disponível. Com certeza. Tá disponível para uma relação íntima, assim, né? Profunda, assim, de amizade com a pessoa, sabe? É claro que você não vai ser melhor amigo de todo mundo, não é Não essa tem nem questão. como, né? Não Abraçar o dá, mundo. não tem como. Mas a questão é você, realmente, como você falou, né? Se mostrar disponível, né? Porque nós somos seres humanos que precisamos de uma conexão, né? Precisamos de conexões mais profundas. A gente não consegue viver só no raso, gente. A gente não consegue. Né? Então, assim, a gente precisa, né, de amizades, né, que entendam a gente, né, que possam estar caminhando junto com a gente, né? Por isso que eu vejo, assim, né, a importância tão grande da gente se reunir, né, enquanto grupos, né? Às vezes grupos de jovens aqui, né, numa célula, às vezes, enfim, né, em determinadas ocasiões, né? Porque às vezes a gente vê pessoas totalmente dispersas, assim, que não se conectam com ninguém. Sim. Né? E a gente precisa, de alguma forma, abraçar. E nem sempre a gente vai estar o tempo todo falando sobre a Bíblia. Às vezes você pode estar conversando sobre futebol, você pode estar conversando sobre, sei lá, uma série, mas ainda assim você está gerando alguma conexão com aquela pessoa. E essa intimidade é que pode possibilitar, né, no futuro, quem sabe talvez ela se abrir e falar, olha só, eu estou passando por um problema, você pode me ajudar? Sabe? Muitas vezes é assim, sabe? Eu vejo determinadas pessoas com quem eu posso ter mais abertura, né, e falar assim, olha, estou precisando de uma oração, cara. Você pode orar por mim e tal, me ajudar nessa tarefa aqui, nessa questão aqui, porque realmente está muito difícil, não estou dando conta, né? E é nisso que a gente conhece mais a Cristo também, sabe? Através dessas relações, sabe? Então, o objetivo de tudo é conhecer a Cristo, né? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? E através, né, do envolvimento com a palavra, com a oração e da comunhão com a igreja, né, é que a gente conhece a Cristo. E conhecendo a Cristo, a gente conhece, né, quem nós somos, a nossa identidade. Né? Através disso é que a gente, de fato, encontra um propósito, né, um motivo para viver. Né? Porque o apóstolo Paulo fala, né, que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que o morrer só é lucro quando o viver é Cristo. Sabe? Essa é a condicional aqui. Sim. Né? Então, essa é a condicional, né? O morrer só é lucro quando viver é Cristo. Então, quando não é, sabe? Não tem lucro nenhum, sabe? Não tem lucro nenhum. É por isso que a gente precisa ser bastante cuidadoso nesse assunto, mas, ao mesmo tempo, mostrar a realidade, né? Mostrar a realidade nua e crua aqui, né? Que realmente o que a palavra expõe para nós sobre isso, né? É aquilo que a gente estava falando antes, né, do contexto aqui, né? Tipo, não dá para jogar o suicídio de Saul, por exemplo, no Antigo Testamento, e colocar no mesmo saco que o suicídio de Judas,
sabe, no Novo Testamento, porque são relações diferentes. Saul, por exemplo, estava num contexto de guerra, estava num contexto, né, em que ele se via cercado pelo inimigo, ele já estava em um estado de desobediência a Deus, e ele pensou que sua única saída seria a sua própria morte, porque para ele, na cabeça dele, era melhor cometer o suicídio do que ser pego pelos seus inimigos, né? Do que ser capturado, torturado e morto pelos seus inimigos, né? O vexame que isso poderia ser, né? E quais são os vexames da nossa vida que muitas vezes levam a gente a pensar, né, que a única solução é acabar com a vida? E quais outros meios que a gente recorre a isso também, né? Porque assim, eu não penso em tirar minha vida, mas passo a maior parte do meu tempo dormindo, que é praticamente não existir durante um tempo, né? Sim. Então, assim, você se refugia em coisas, né? Por exemplo, na comida ou em outras coisas que, na verdade, não estão te preenchendo, não estão preenchendo o vazio que está ali, né? E que estão só ocupando um espaço que Cristo deveria ocupar, né? Então, é isso que a gente entende, né? Quando a gente começa a falar desse assunto, né? Quando a gente trata de abordar isso, né? A importância de tratar isso na igreja, né? Porque muitos crentes, às vezes, vão recorrer para outras coisas sem se dar conta de que estão fugindo de Cristo, sabe? Né? Nessa caminhada, no meio dessa angústia, né? E desse sofrimento, né? Exatamente. E onde buscar ajuda, né? O que fazer? Estou em crise, tudo bem, entendi. Busquei ajuda, falei, e agora? A gente tem canais para isso. Tem o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que é um número, 188, que você liga a qualquer horário do dia. Existem voluntários 24 horas disponível para você. Se você precisar de uma conversa, se você quer falar com um completo desconhecido, alguém que nunca vai saber da sua história, porque é anônimo também, eu preciso só falar. Liga, gasta um tempinho ali, fala tudo que você precisa falar. Eles vão te indicar lugares especializados também. Eles são uma equipe treinada para atender vocês, né? Se não quiser o CVV, busque ajuda psicológica, né? Existem vários meios. Existe o canal com psicologia preço social. Existe Sim. o PSIMIT. Existem psicólogos na clínica da família, né? Eu sei que é mais difícil, né? O SUS não há... Em muita gente não dá o suporte para todo mundo. Mas é um caminho. Os líderes espirituais, busque o seu pastor, busque o aconselhamento bíblico, também é importante. Com certeza. A fé e o emocional andam juntos, sim. Né? Cristãos precisam e devem, sim, fazer terapia. Eu acho que se todo mundo fizer terapia, o mundo seria um mundo muito mais brando. Entendeu? Ninguém ia ligar pra nada, ia estar todo mundo de boas. Ninguém, não te agradei hoje, tudo bem. Que pena, né? Não estou aqui pra isso. Mas essa que é a questão, né? Nem todo mundo consegue fazer terapia. Nem todo Pois mundo é. suporta ter que lidar com essas coisas. Ter que lidar com você mesmo. Exatamente. Mas no mundo ideal, né? Mundo de fantasia com unicórnios, arco-íris e tudo mais, acho que a vida seria muito mais fácil. O saber lidar com você para poder lidar com o outro, né? Porque também exato. entra numa de amar, né? Como você vai amar o seu próximo se você não ama a si mesmo? Como é que você vai ter uma régua, né? De como amar, do que fazer se você não... Sim. Se você não se gosta, se você não se entende, como Sim. entender o outro, né? Eu acho que é isso que o Evangelho mostra pra gente, né? Como você exerce graça sobre o outro se você não exerce graça a você mesmo também, né? Exatamente. Se você ficar o tempo todo, né, se punindo, se culpando, se martirizando por coisas que Cristo já pagou o preço, sabe? Então, é isso, assim, né? A gente tem uma dificuldade enorme de ter graça, né, com os outros, né? Enfim, justamente por essa dificuldade, né, em reconhecer a nossa posição, o nosso lugar em Cristo também. Sim. Sabe? E tem outros canais também, né, outros meios a que você pode recorrer também, né? Por exemplo, serviço, né, de psicologia, né, de universidades, enfim, né? Da própria universidade, né, que é o CEPSI, né, onde eu me formei, né, na Rural também, né? Onde os estudantes, né, estão se formando ali, né, estão aprendendo, né, a exercer sua profissão, e você acaba tendo um serviço gratuito também, né? Então, a gente também tem outras possibilidades, às vezes um transtorno mental um pouco mais grave, né? Você recorre a um CAPS,
né? Até para crianças tem também o CAPSI. Então, assim, Sim. né, eu trabalhei em um também, assim, uma experiência muito tranquila, assim, muito boa. A gente poder acolher as pessoas, sabe? E mesmo nessas experiências, né, assim, um pouco que não é o cotidiano de todo mundo, né? Mas mesmo nessas experiências, a gente percebe como a gente pode acolher as pessoas em Cristo, sabe? Mesmo que você não esteja falando no nome dele naquele momento, mesmo que você não esteja usando a Bíblia ali naquele momento, mas você está exalando a beleza de Cristo, o perfume de Cristo, né? E é isso que é essencial para você alcançar vidas, né? E para conseguir fazer com que mais pessoas cheguem a Ele, né? Então, acho que é isso, assim, né? De a gente entender, né, que a graça de Cristo, né, ela já nos salvou, nos perdoou, né? E que se você ainda não recebeu essa graça, ainda não reconheceu essa graça, né? Esse é o momento, sabe? Esse é o momento, porque é isso que faz a grande diferença na nossa vida, né? Não aquilo que a gente faz pela nossa força, não aquilo que a gente faz, né, pelo nosso braço, mas aquilo que a gente reconhece que Cristo já fez, sabe? E é exatamente isso. Caminhando para o final, é lembrar que cada vida tem propósito, valor e que não há vergonha nenhuma de pedir ajuda. Se você está passando por alguma dificuldade, se você tem algum problema, pode às vezes parecer bobo, né, aos olhares das pessoas, mas se você está sentindo, é importante para você. Uhum. E se está doendo para você, é importante para Uhum. Deus também. Procura ajuda, não é vergonha. Tá tudo bem pedir ajuda. Você deve pedir ajuda para não se tornar algo maior e fora de controle que chegue às vias de fato, né? A gente não quer que aconteça. A sua vida é importante pro outro e principalmente para Deus. Com certeza. Tem coisas que a gente realmente pensa que são bobas, né? Às vezes eu tô orando assim, às vezes eu penso, Senhor, pode ser uma coisa tão boba, tão pequena, mas por favor, me ajuda. Né? Assim, aí eu vejo que Deus realmente faz, aí eu fico assim, então realmente o Senhor se importa com isso, que era uma coisa para mim que era tão boba, né? Então, às vezes a gente se depara com isso, né? Porque o relacionar, né, o nosso relacionamento com Deus é a gente se relacionar com outra pessoa. Então, você conhece os pensamentos de Deus quando Ele mostra para você, não, aquilo que você achou que era bobo, que era pequeno, é importante para mim. Ele mostra isso para você e você fica assim, quê? Você se importa até com isso, Deus? Sim, Sim. é maravilhoso, sabe? A gente se vê assim deslumbrado quando Deus mostra pra gente o quanto Ele nos ama, sabe? A gente já viu isso na cruz, né? E muitas das vezes quando a gente percebe isso na nossa vida particular, assim, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que às vezes é tão pequena, tipo, às vezes eu fico, Senhor, me ajuda a chegar e pegar o ônibus no horário certo. Se puder, ter uma vaguinha assim para mim, para eu sentar, porque eu vou ficar mais de 1 hora. E Deus responde. Às vezes é uma coisa que parece básica, assim, tipo, coincidência, coisa boba, assim, pequena. Mas não, é o Senhor que se importa com você. Se importa, e se importa nos mínimos detalhes. Deus Com é um Deus certeza. detalhista e Ele nos ama. E se é importante para nós, é importante para Ele também. Com certeza. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Acho que não. Então tá bom, gente. Muito obrigada, Carol, por esse papo, por ter vindo até aqui, participar do nosso podcast. Obrigada por você que nos assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau. Até.